Fala assim, e respondeu Simão, e disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Tem tradução, fala, mas, pela sua palavra. Qual é a tradução que fala assim? Fala assim? Vai, vamos ficar com essa que é mais forte. Fala, mas, pela sua palavra, o que ele vai fazer? Ele explicou, ele foi bem sincero. Ok? A gente tem que ser sincero com Deus. Né? Eu fiz o que podia fazer. Mas, já que o senhor está falando, eu vou fazer porque o senhor está falando. Agora vamos ler o versículo 6. Fala, e fazendo assim, podeis assentar. Fazendo assim, o que? Obedecendo. Né? Agora vamos falar assim, onde está a sua fé, irmão? O versículo, capítulo 5, né? Vamos começar no versículo 1, até a gente chegar onde nós lemos. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então, Jesus está pregando a palavra. Jesus está fazendo o quê? Jesus veio para ensinar. Jesus fez milagres. Jesus fez muitos sinais. Mas o objetivo principal de Jesus é ensinar. Ensinar as pessoas a vencer. Ensinar as pessoas a compreender o que realmente Deus quer delas. Libertar as pessoas da ignorância. O quê? Porque o diabo, ele trabalha naqueles que estão na ignorância. Ele mantém essa pessoa presa. A ignorância, biblicamente, ela é comparada às trevas. É comparado o quê? Então, Satanás é o príncipe das trevas. Se ele é o príncipe das trevas, então ele é o príncipe daqueles que estão na ignorância. Por isso que o diabo, ele não quer que você ouve a palavra. Ele não quer que você conheça o que Deus quer. Ele não quer que você saiba quem você é realmente em Deus. Você não é o que você pensa. Você é muito mais do que você pensa. Mas só que tu não sabe disso. Você não sabe o potencial que Deus colocou dentro de você. Isso fica apagado, isso fica bloqueado por causa da ignorância. Aí Satanás faz a pessoa pensar que ela é algo que ela não é. Então a palavra, ela vem como luz, e luz é conhecimento. Fala, luz é conhecimento. Então a luz, ela dissipa as trevas. O conhecimento destrói a ignorância. E a pessoa fica livre para viver as bênçãos de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. Então, a verdade é a palavra. Então, todos aqui, a multidão se apertava, não era para um show gospel, não era para um entretenimento. A multidão se apertava, olha o propósito,
para ouvir a palavra. Você veio aqui para quê? Só porque tem um culto? Só porque acostumou, ou você veio para ouvir a palavra? Só o Jorge que respondeu, irmão. Quem veio ouvir a palavra? Eu falei aqui no início, Davi falou, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, eu possa morar no seu templo, para contemplar a formosura do Senhor e para aprender no seu templo. Então nós viemos na igreja para aprender a viver pela fé, agir pela fé, a crer num Deus que pode, crer num Deus que vai além, muito além dos nossos limites e capacidade. Então, Jesus está ali pregando o quê? A palavra. A multidão. Não tinha microfone. Não tinha interferência. Como que todos ouviam? Porque todos ficavam em reverência, em silêncio absoluto para ouvir a palavra. Isso está faltando muito hoje. Fome para ouvir a palavra. Vai haver uma fome. Está profetizado. Breve ela vai acontecer. E muitos vão ir de um lado para o outro, em busca da palavra. Mas não vai ter mais a fome de ouvir a palavra. Porque o homem, irmão, não se alimenta só de pão. O homem não vive só do que ele come materialmente. Jesus falou para Satanás, está escrito em Deuteronômio. A Bíblia diz que o homem não vive só de pão. Mais de quê? Mais de quê? Fala de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que o diabo não quer que as pessoas aqui, ela não fica alimentada? Espiritualmente, ela está morta. Está vendo? Então, quando você entende isso, você vai começar a priorizar não somente o que você come. Você não vai trabalhar somente para o que você come. Você vai entender que você não vive só disso. Você vive também a palavra de Deus. Você vai buscar, você vai querer, você vai desejar. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder imaginário, além do que nós possamos imaginar. A palavra de Deus pode fazer coisa extraordinária. Ela faz existir o que não. Aquele centurião enxergou isso, irmão. O único da Bíblia que enxergou. Nem os judeus, nem o povo de Deus enxergou o que aquele romano enxergou. Está vendo como é que é relativo? O que ele enxergou? Ele foi lá buscar uma cura. Jesus falou, eu vou na sua casa. Quem não quer que Jesus vá na casa dele? Mas ele não quis. Interessante. Não porque ele estava recusando Jesus. Não, ele não julgou digno de Jesus na casa dele. Humildade. Mas ele explicou por quê. Ele falou, não, Jesus, não precisa ir na minha casa. Eu sou digno. Manda somente, que eu creio que só a palavra já basta. Manda somente, e o meu criado será curado. Jesus ficou impressionado. Será que tem alguma coisa que impressiona a Deus? Mas a Bíblia diz que Jesus ficou admirado. Ficou o quê? E falou, nem no meio dos crentes, nem no meio dos meu povo, eu encontrei fé como essa. Era um romano. Que vergonha, né? Povo de Deus, né? Já pensou que vergonha? Jesus falar isso? Então, Jesus não está em religião. Jesus está naqueles que acreditam na sua palavra. Não só acredita, mas obedece a sua palavra. Porque crê, até os demônios crêem. Mas não obedece. Obedece. Eles creem e estremecem, mas não. Então, gente, vamos priorizar a palavra. O louvor foi muito bom, foi chique. Mas o culto
culto não é feito só de louvor. O culto é feito de louvor, palavra, oferta e a oração final. Culto completo. Bênção apostólica. Isso é um culto para Deus completo. Fala amém? Então, todas as partes do culto têm a sua importância, sua reverência, seu valor. E na hora da mensagem, na hora da palavra, dobra a sua atenção, porque Deus vai falar com você. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória. Quantos estão me entendendo? Tanto que Salmo, sempre falo isso, o maior salmo da Bíblia fala da palavra. Salmo, qual salmo? 100? Quantos versículos tem lá? 150. Falou, irmão, aí. 150 mesmo? Acho que é mais, hein? E aí, confere aí. Eu não vou falar que eu não lembro. Vamos ver se ele acertou. Salmo 119. Só fala da palavra. Quanto? 176. 150 salmos que falou. É o versículo. 170 só da palavra. Você acha que isso aí é por acaso? Você acha que é por acaso que está um maior salmo? É para atrair atenção, porque é importância. E o primeiro salmo fala de quê? Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho, não se assenta nas rodas e não se detém no caminho, antes tem o seu na lei e na lei do Senhor. Vocês estão bons na Bíblia, hein? Amém? Primeiro salmo, por que ele é o primeiro? Já começa assim. A palavra e a meditação, o segredo para o sucesso. Por quê? Deus falou para Josué. Josué, medita na minha palavra de dia e tenha cuidado de fazer não como você quer, não do como você pensa que é, mas como ela fala. Como ela? Mas como está escrito, e assim fará prosperar o seu caminho e prudentemente te conduzirá. Olha o que ela pode fazer. Pode te dar o sucesso e prudência para você não cair em furada. Fala glória, vai te guardar ainda. Fala glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Ela merece. Glória. E quem é essa palavra? Fala, Jesus. É a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. E ele está aqui, ó, em carne e osso. Se fez carne, está agora pregando a palavra em carne e osso. Todo mundo, né? Imagine que quando Jesus falava, é claro, todo mundo. Né? Vamos continuar. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando a rede. Então Jesus viu eles chegando do seu trabalho. Pode imaginar como é que eles chegaram? Vamos imaginar? Eles ficaram a noite inteira. Sabe, trabalhar à noite, né? Acho que o cansaço é mais, né? Não é? Eu não sou pescador, não, mas imagine você lançando a rede a noite inteira. Não vem nem uma sardinha, nada. Pode imaginar como é que eles chegaram? Pode imaginar o rosto dele, talvez é igual o seu rosto que está me olhando agora. Decepcionado, né? Cabeça baixa, derrotado. Gente, não pegamos nada. Como é que a gente vai fazer para pagar nossas contas? E agora? Estamos falidos?
quebramos, porque Pedro tinha um restaurante de pesca, né? Tinha os irmãos dele, sócio dele. Mas como é que ele estava? Ele estava em crise total. E Jesus não falou nada, só viu o rosto deles assim. Né? Jesus está pregando. E eles chegaram como? Assim, cansado, decepcionado, desanimado, quebrado, falido. Fala, misericórdia. Totalmente em crise. Talvez até culpando Deus, né? Talvez. A Bíblia não diz. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu ele chegar. Então Jesus viu como você entrou naquela porta. Jesus te vê, irmão. Fala amém. Mas Jesus não fala nada, Jesus continua pregando. Mas no versículo 3, no versículo 2 ainda, veio estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores envadecidos deles estavam lavando, ou seja, está acabando seu trabalho, né? Ponto final. E Jesus o que faz? Pede o barco emprestado. Está vendo como é que Deus sempre pede alguma coisa antes? Assim, é dando que se recebe. Lá no mundo você tem que ter para dar, aqui não, você tem que dar para ter. Aqui muda. Aqui o quê? Isso que é fé. Pedro podia falar assim, ô Jesus, eu estou cansado, já trabalhei tanto, vai dar não, tem que ir embora. Mas graças a Deus que ele emprestou o barco a Jesus. Ele emprestou sua ferramenta de trabalho para Jesus. Ele emprestou seu coração para Jesus. Ele prestou o tempo para Jesus. Ele podia ir embora, mas ele doou aquele tempo. Para que Jesus queria? Para pregar. Para o quê? Falou até agora nada com ele. Olha só, vai prestando atenção. Entrando num dos barcos que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra e, assentando, ensinava do barco a multidão. Vamos ver a cena? Jesus no barco. Quem já foi na praia aí? Toda praia você vê que o vento vem de lá para cá, né? Chegando de Jesus, né? Para levar a voz dele. Ele está lá, o púlpito dele é o barco de Pedro. O altar dele é o barco de Pedro. Mesmo barco que Pedro estava pescando e não pegou. Mas Jesus agora entrou nele. Jesus agora entrou nele. Vou falar até você acordar. Jesus agora entrou. Agora vai ser diferente o negócio. Porque Jesus está entrando agora. Eu quero profetizar que Jesus está entrando na sua causa agora. Jesus está entrando na sua batalha agora. Pode não deu certo até hoje, mas agora Jesus vai entrou. Então abre, deixa Jesus entrar aí, irmão. Entrega o seu barco para Ele. Entrega o seu problema para Ele. Entrega o seu coração totalmente para Ele. Não importa o que vai acontecer, somente entrega para Ele. Pedro não está sabendo nada do que vai acontecer. Mas Jesus sabe por que ele está pedindo. Jesus continua ensinando. Agora Pedro faz parte da plateia, está escutando também. Não sei o que Jesus estava pregando, mas podia estar pregando. Gente, chegou o reino de Deus. Agora a coisa é outra. Chegou outro governo. Chegou outro princípio. Agora Deus manifestou a sua graça. Agora é outra coisa. Pedro está aprendendo. Talvez estava pregando bem-aventurado, sei, qualquer mensagem. Jesus pregou muita coisa, ensinou muita coisa, e Pedro está e a fé vem como? A fé vem como? Por isso que Pedro tinha que ouvir primeiro. Porque ele estava desanimado, gente. Tinha alguma coisa para
renovar ele. Você está desanimado nesta noite? Você está pensando assim, rapaz, não dá nada certo, o negócio está feio para o meu lado. Deixa Jesus entrar aí que a coisa vai mudar. Deixa o Jesus, o mestre da Galileia, entrar aí que a coisa vai mudar. Quando acabou de falar, fala. Ou seja, acabou de pregar. Né? Acabou de falar. Agora ele vai falar com Simão. Por que não falou antes? Está vendo algumas coisas que a gente tem que observar? Porque, pega essa aí, porque antes de Jesus falar é uma coisa. Depois que Jesus fala é outra coisa. Vamos falar? Antes de Jesus falar, ele estava de um jeito. Depois que Jesus falou, alguma coisa mudou. Assim, ele mudou. Por quê? Agora ele pensou duas vezes. Por isso que ele falou aquilo. Ele viu que Jesus não é qualquer pessoa. E percebeu que Jesus não é como outros rabinos que eles ouviam. Jesus era alguém diferente. A multidão via isso. Tanto no sermão, a multidão falou assim, esse aí não é como os escribas. Os escribas ensinam. Mas esse aí também ensina, mas ensina como quem tem autoridade. Então a pessoa vê a diferença. Pode a pessoa pregar a mesma mensagem, mas você vai ver a diferença de uma para outra. A mensagem. Uma fala com mais convicção, outra fala, mas não tem aquela certeza. Mas Jesus falava com convicção para pôr fé. Jesus põe ânimo. Jesus levanta o abatido. Jesus levanta o caído. Jesus dá ânimo desanimado. Jesus dá força ao cansado. Jesus liberta os presos. Jesus pode fazer a obra. Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus. Então, aí chegamos no versículo que nós lemos. Deixa eu ver a hora. Depois que Pedro ouviu Jesus falar, Jesus agora vai falar com Pedro. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão, disse a quem? Faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Ele estava pensando em ir embora, ele estava pensando em parar. Aí o que Jesus está falando? Tenta mais uma vez. O que Jesus está falando? Não pare, tente mais uma vez. Porque agora vai ser diferente. Fala para o seu vizinho, tenta mais uma vez. Aí já fui derrotado, tenta mais uma vez. O que Pedro vai falar? Respondeu Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda, não era por falta de trabalho, era. Não, ele trabalhou. Não era por falta de experiência, ele tinha experiência. Não era por falta de peixe na água, tinha lá. O que estava faltando para Pedro? Capacidade ele tinha, era um pescador, habilidade, trabalhou a noite inteira, então não tinha como. Mas agora quem está falando é Jesus. Você está ouvindo a voz de Jesus? Aí, ó. Ele está com razão ou não está? Está ou não está? Não, mestre, trabalhei a noite inteira. Se de noite não pegamos, de dia vai pegar. Respondeu Simão e disse, mestre, havendo trabalhado a noite, toda a noite, nada apanhamos. Mas agora ele tem um ponto e vírgula, né, irmão? Ele continua,
mas porque manda, ou seja, sobre a tua palavra. Um segredo da bênção é você obedecer o que Deus fala sem questionar. Apesar de eu ter a certeza que ele não pegou nada, mas ele vai obedecer a si mesmo. Ele vai o quê? Ele não sabe o resultado, mas Deus sabe. Então não está no que você pensa, está no que Deus fala. Vai e lança no mar. O que eles tinham que fazer? Só obedecer. Apesar de ele ter falado, ó Senhor, fiz, trabalhei, me esforcei, mas não consegui. Mas, porque o Senhor está falando, sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede. A obediência é fundamental, irmão. Sem obediência, tu não vai ter bênção nunca. Se Pedro fosse olhar condições dele, ele tinha ido embora. Tinha ou não tinha? Se ele fosse olhar, de noite eu não peguei. Ele é um profissional. Se ele fosse olhar isso, ele tinha ido embora. Mas ele olhou isso, mas creu no que Jesus falou. Obedeceu o que Jesus. Tem muita gente, irmão, que eles não têm a bênção porque eles não obedecem. E obedecer só metade é a mesma coisa que não obedecer nada, tá? Eu vi uma vez uma pessoa falar uma coisa, eu gravei. Obediência atrasada é a mesma coisa de desobediência. Obediência o quê? É na hora, tem que fazer na hora. Fazer depois, agora já era. Passou. Você tem que obedecer, irmão. Às vezes você vê no culto pessoas que elas não obedecem nem nas coisas simples. Nem o quê? Você manda ela levantar a mão, ela não levanta. Você manda fechar o olho, ele não fecha. Ele não entra no culto, ele não se envolve, ele não participa, mas está no culto. Ele não consegue obedecer nem as coisas mínimas. Como vai obedecer uma coisa assim? Está vendo, irmão? Como é que é obediência? Irmão, se você não consegue obedecer, Jesus falou, se vocês não lidarem com as coisas mínimas, como vocês vão lidar com as espirituais? Então tem gente que acha que não acredita que Deus está aqui. Que é um culto, mas é um culto para Deus, e Deus está no culto. Você não acredita que Deus está falando com você? Hoje não é Pedro, é você que Deus está falando. Quantas vezes você já foi derrotado, mas a coisa pode ser diferente quando você resolver obedecer a Deus. Fala, levanta a sua mão para Ele. Fala, as coisas serão diferentes quando eu obedecer a Deus. Porque a fé sem a obediência não é a fé de Deus, é uma fé de demônios. Eu falei assim, eu vou falar nas terças-feiras as fé, né, os 5 tipos de fé, né? Mas eu estudo ainda. Fé morta, fé sem fruto, né? A fé morta, a fé doente, né? Fé pequena, e tem a fé dos demônios, e a fé certa. A fé verdadeira é a fé, fala assim, a fé verdadeira, ela está em Deus, ela está na palavra de Deus, e obedecer a palavra de Deus, essa é a fé certa. Mas às vezes a pessoa, não acredita nem nas coisas, acho que é a Helena, né, Helena, que falou uma vez o testemunho, não foi? Da carteira de motorista, como é que foi? Vai falar. Foi essa a mensagem? Não, né? Foi outra. Sim.
Fala glória a Deus, irmão. Testemunha. Eu lembro que eu falei também, toma posse. Falei, gente, toma posse que eu vou falar agora. Deu um pulo, meu filho. Tá, tomou. Aí, no outro dia teve um testemunho para contar. Teve algo para falar. Por quê? Agora estava todo mundo na igreja. Quantos tinha na igreja? Mas só ela que deu esse testemunho? Por quê? Será que Deus só falou com ela? Falou com todo mundo, mas só ela acreditou. Só ela tomou posse. Só ela fez o que foi mandado. Deus viu e agiu. Deus me falou, foi tem mais ou menos um mês, ele falou para mim, eu falei até com o bispo lá quando se casar. Eu falei, bispo, Deus falou uma palavra para mim assim. Se você não tiver uma atitude de fé, você nunca terá um testemunho para contar. O que é atitude de fé? É crer. Pedro teve uma atitude de fé, não teve? Se ele fosse olhar a circunstância, ele ia. Não, cansado, trabalhou a noite inteira. Fez tudo o que podia, não deu certo, agora ele vai. Não, ele acreditou. Ele não olhou para a sua limitação, nem para o seu cansaço. Ele creu no que foi pregado, o que Jesus falou, o que Jesus mandou. Volta e lança a rede. Fala amém. Ele não questionou, ele só falou, Senhor, pela sua palavra, está certo. Quem está mandando agora sou eu. Eu estou tomando a direção agora. Eu estou tomando o controle agora. Eu que estou no barco agora, Pedro. Agora a coisa vai mudar. É sobre nova direção. Você não vê aquela firma quando quebra? Aí o outro toma posse da firma, eu compro a firma. O que ele coloca lá? Sobre nova direção. Quebrou o outro, agora o outro vai entrar. E o outro dá certo. Por quê? Agora Jesus entrou, agora é sobre nova direção. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Entrega o seu barco para Deus, meu querido. Você não está vendo que tu está tomando pancada direto, não? Entrega o seu barco para Deus. É dele mesmo. Nada nesse mundo é nosso. Tudo Deus nos emprestou. Tudo que nós temos nesse mundo é emprestado. Ah, a casa é minha. Quem falou que é? Pega para ver, não, que este toma ela. PVA não, é PTU. O carro é meu, não paga não o documento lá para ser seu. Nada é nosso. Não é? Nem o nosso túmulo é nosso, porque quando a trombeta soar, nós vamos embora. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar só um tempo. Fala, glória a Deus. Vamos tocar aí, ó. Quem vai subir no arrebatamento? A Bíblia fala que os mortos ressuscitam. Nada desse mundo é nosso, não. Tudo aqui é por um. Agora, Pedro, vamos terminar, né? Pedro obedeceu. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Vamos ler? Fala assim, fazendo assim. Assim como Jesus falou. Colheram como? Uma grande quantidade de peixe. E rompiam-se a rede. Imagina o espanto. A alegria. A firma estava quebrada, Diego. Agora aí, a produção. Vai chegar em casa alegre. Ele ia chegar em casa. Hoje não peguei nada. O negócio está feio. Vou ter que comer ovo mesmo hoje. Se tiver o ovo também. Mas agora foi diferente. Vai chegar lá pega o nome de um peixe, cara aí, salmão, né? Como é que é? Não foi. Eu acredito que não foi sardinha que entrou na rede, não. Só foi peixe caro mesmo. Fala amém? Fala glória a Deus. Que Deus dá coisa boa, amém? Fala, vamos aplaudir ele. Imagina o espanto. Imagina a glória. Imagina a alegria. Fala assim, milagre. Você quer viver um milagre? Quantos querem viver um milagre?
O que é milagre, pastor? Milagre é coisa que a ciência nunca vai explicar. Só Deus pode fazer isso. Não é o poder do Flávio, não é o poder da igreja, não é o poder de ninguém. Só Deus pode fazer milagre, irmão. Mas para Ele fazer, você primeiro tem que emprestar sua barca a Ele. Segundo, você tem que obedecer. Amém? Entregar é confiar. Então entregue. Você vai ver que a coisa vai ser diferente. Amém? Você vai ter um resultado surpreendente. Imagina a alegria de Pedro, né, dos colegas. Né, naquela rede lotada de peixe. Não rompeu, não. E o barco também não afundou, não. Abundância mesmo. Então foi um milagre. Claro que o propósito desse milagre aqui é chamar Pedro para o ministério. Né? O propósito, irmão, eu quero pegar só até o milagre. No final, Jesus vai chamar ele. Ele sempre trabalha com propósito. Não quer que ele fique agarrado com o peixe, não. Jesus tem muito mais para dar. Amém? Fica de pé nessa noite. Oh, aleluia. Quantos creem que Deus vai tomar o controle da sua vida? Sua casa. Talvez a sua casa é um lugar que o barco, as coisas não estão bem. Talvez é o seu trabalho, né? As coisas não estão bem. Crise chegou lá. Mas se você ouvir a voz do Mestre, se você dá ouvido à voz de Jesus, se você crê nele, tudo vai ser diferente. Você confiar nele mesmo, se você entregar mesmo ele, mas eu estou cansado. Pedro também podia falar que está cansado, mas não falou. Ele fez como se foi mandado, e foi, e a Bíblia diz, fazendo assim como Jesus tinha dito, o resultado foi correto, foi certo. Vai ter resultado, irmão. Pai eterno, o Senhor está aqui, Pai. O Senhor estava naquele dia, naquele lugar, naquela praia. E o Senhor também está aqui, porque o Senhor está vivo. O Senhor está presente pelo seu Espírito Santo. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada um nessa noite. Sabe que quantas tentativas frustrantes já tiveram, quantas decepções já tiveram nessa vida, mas eles vieram esta noite ouvir a sua palavra, e a sua palavra diz que com Jesus a coisa é diferente. Lembra do casamento da Canaã da Galileia? O Senhor estava lá, Pai. Aquele casamento podia terminar frustrante, mas o Senhor estava lá, e onde o Senhor está, algo acontece, e o Senhor transformou aquela água em vinho, águas em vinho, Senhor. Vinho simboliza alegria, Pai. Devolve alegria para esta pessoa, devolve o ânimo para esta vida, que está decepcionado, que está, meu Deus, frustrado, Pai, a ponto de desistir, mas que o Senhor venha dar ânimo para tentar mais uma vez. E o Senhor venha dar graça, força, que o diabo caia por terra, falando que não tem jeito, falando que não vai chegar, que não vai conseguir. Ele está repreendido agora, porque nós vamos usar a fé, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ele está repreendido, a igreja vai triunfar, a igreja vai vencer, a igreja vai conquistar território. Pai, abençoa cada família, cada criança, cada jovem, cada adolescente. Abençoa, dá saúde, liberta, transforma, renova as forças. Pai, que eles sejam abençoados nesta noite, em o nome de Jesus. Quantos acreditam, levanta bem alto a sua mão e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia!
Podeis assentar, irmão. Sua fé está na palavra ou não? Ou na sua força? A palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Que essa palavra possa ter acrescentado a sua fé. Amém? Fortalecido a sua fé.